Hoje quero falar com você sobre uso capião. Muita gente ouve falar esse termo, ele é muito usado no segmento imobiliário, mas a pessoa, quando ela ouve falar do uso capião, muitas vezes ela não sabe das modalidades e das regras que existem para que você possa, de fato, se valer do uso capião para a regularização de uma propriedade. Bom, o uso capião estabelece pelo Código Civil, artigo 1238 a 1244 e artigo 183 e 191 da Constituição Federal. A posse do imóvel tem que ser de forma contínua, ininterrupta, ou seja, ninguém pode interromper aquele tempo que você vai utilizar a propriedade para poder se valer do uso capião. Eu quero falar primeiro de 3 modalidades e depois eu vou falar de mais 2 modalidades que talvez você não sabia, mas que existe também. Primeira modalidade é ordinária, tá? Então, o uso capião tem a ordinária, a extraordinária e também o uso capião especial. Vamos falar sobre cada uma delas. Bom, o uso capião na modalidade ordinária é fundamentada pela prescrição aquisitiva, conforme o artigo 1242 do Código Civil, tendo 2 possibilidades. Bom, a primeira possibilidade é a posse prolongada por 10 anos contínuos, ou seja, sem interrupção. Ninguém vai chegar e falar, olha, o que você está fazendo aí, esse local é meu. Então, são 10 anos contínuos, sem ter nenhuma interrupção, com justo título e boa-fé. O que significa justo título e boa-fé? Justo título seria como um contrato de compra e venda. E boa-fé significa que o comprador, a pessoa que comprou, ela, quando fez esse contrato de compra e venda, quando assinou esse contrato de compra e venda, ela tinha boa-fé, não foi feito de má-fé. Ou seja, ela não fez isso sabendo que era um negócio que não iria dar certo, que a documentação não estava correta, que ia dar problema no futuro. Ela fez acreditando que ela estava fazendo algo legal dentro da lei e que ela poderia depois regularizar aquela propriedade. Isso significa a boa-fé. Ok? Então, o título, né, o justo título, é a aparência de que a pessoa possui o bem, né, de boa-fé. Ou seja, uma forma de comprovar que ela está realmente na posse do imóvel. É como falei, justo título você vai comprovar utilizando um contrato de compra e venda de boa-fé, porque de fato o negócio foi feito acreditando que era algo legal. Tá? A segunda possibilidade é você usar de forma prolongada 5 anos contínuos, sem nenhuma interrupção. Tá? Nesse caso, deve ter havido uma aquisição onerosa, tipo, do imóvel com base em registros regular e que foram posteriormente cancelada. Ou seja, você pagou pelaquela propriedade, mas posteriormente ela é cancelada. Mas se você usou 5 anos contínuos sem nenhuma interrupção, e além disso, você também realizou obras e serviços produtivos, então você pode se valer do uso capião. Essa é a segunda possibilidade. Você usou durante 5 anos, tá? Você pagou, mas vamos supor que de repente houve algum problema aí, foi cancelado, mesmo que você pagou, mas você usou durante 5 anos e como diz, a aquisição onerosa aconteceu, é quando você paga o imóvel, né? Quando o imóvel foi adquirido por meio de pagamento, ou seja, a pessoa comprou, tá? Pagando o valor por ele, mas ele diz que posteriormente foi cancelado. Mas você usou durante esses 5 anos e você realizou obras ou serviços produtivos nele. Você pode se valer do uso capião. Então vamos lá. Então essa é a segunda possibilidade, tá bom? E temos o uso capião na modalidade especial.
Tá? Na modalidade especial, tem-se 3 possibilidades, uma para o imóvel rural, outra para o imóvel urbano, individual, e uma terceira para o imóvel urbano, nesse caso, coletivo. Vamos dar uma olhada também. O uso capião na modalidade especial, imóvel rural, a posse prolongada pelo tempo de 5 anos contínuos de imóvel com área de máxima de 50 hectares em zona rural, 1 hectare só dá 10 mil metros. Olha só como é grande. Ter tornado propriedade produtiva e ter constituído moradia e não ser possuidor ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O uso capião na modalidade especial imóvel urbano individual, a posse prolongada pelo tempo de 5 anos contínuos de imóvel em área urbana com no máximo 250 metros quadrados. E o uso capião na modalidade especial imóvel urbano individual, a posse prolongada pelo tempo de 5 anos contínuos de imóveis em área urbana com no máximo 250 metros quadrados. Também deve ter sido constituída moradia própria ou da família. Não ser possuidor ou proprietário de outro imóvel, seja urbano ou rural. Não ter tido esse tipo de benefício de uso capião anteriormente. Esse caso está estabelecido no artigo 183 da Constituição Federal, na lei de número 10.257, de 10 de julho de 2001, e no artigo 1240 do Código Civil. O uso capião na modalidade especial, imóvel urbano coletivo, a posse prolongada pelo tempo de 5 anos contínuos de imóvel em área urbana, com no máximo 250 metros quadrados destinada à moradia para a população posseira, que estes sejam de baixa renda e que não sejam possuidores ou proprietários de outro imóvel urbano ou rural, que seja impossível destacar cada terreno de forma individual. Ainda existe mais 2, agora sim eu cheguei em algo que talvez você não soubesse, mais 2 modalidades de uso capião. Tá? Então, vamos lá. A Lei 10.406 de 2002 do Código Civil, o artigo 1240-A, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até, no máximo, 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural. Ou seja, o que está dizendo aqui? Bom, vamos lá. Aqui está dizendo que houve uma separação, houve um abandono, certo? Estava lá o marido com a mulher e vice-versa, tá? E aí foi embora e não voltou mais para reclamar a sua parte no imóvel, a sua parte naquele local que eles moravam juntos ali, no máximo até 250 metros quadrados. Passou-se 2 anos, nunca reclamou. Essa pessoa que ficou ali, do lugar, né, tomando posse, pode usar uso capião e pegar toda a integridade dos 250 metros somente no seu nome. Tá? Então isso aí é uso capião na modalidade familiar. Agora eu quero falar do uso capião para veículos, que muita gente não sabe que tem. Tá? Então vamos lá. Carros que foram comprados, mas a pessoa não passou para o nome. Tá? Então existe aí 2 modalidades. Uso capião, no caso de veículos, a ordinária e a extraordinária. Então a ordinária é 3 anos de posse. O que é posse de veículo? Posse é quando você dá a chave para uma outra pessoa. Mas vou falar assim, que você está como a posse, o poder daquele carro ali, de uso, quando alguém te dá a chave. Inclusive você passa a ser responsável pelo que você faz com aquele veículo. Então, se você cometer algum
crime, por exemplo, uma infração de trânsito, você vai ter que assumir a sua irresponsabilidade. Então vamos falar assim, que você, de repente, comprou um veículo, vamos usar dessa forma, você fez o contrato de compra e venda, mas você não transferiu para o seu nome. E você continuou tendo a posse desse veículo, usando ele. Mas você não passou para o seu nome. Tá? Então, seria isso. Olha, 3 anos de posse do veículo de forma ininterrupta, sem ninguém te interromper. Essa lâmpada está com frescura, tá? Ninguém te interrompeu. Acho que eu vou apagar ela, que fica melhor. Então, com boa fé e justo título. O que significa isso? Boa fé é que você fez um negócio acreditando de fato que era um bom negócio, que não era um negócio ilícito, não era um negócio criminoso. Você fez o negócio acreditando de fato que você estava fazendo um negócio justo, um negócio certo, um negócio direito. Isso é agir de boa fé. E o justo título seria você ter um contrato de compra e venda, documentação. Então você tem esse contrato, tá? Aí você usou 3 anos esse veículo e você, por algum motivo, não conseguiu passar para o seu nome. Você pode fazer, se valer do uso capião ali de forma ordinária, tá bom? Você tem um contratinho de gaveta ali, você vai usar esse contrato para fazer a legalização desse veículo. De repente aí, sei lá, a pessoa da qual você comprou sumiu, você não encontra mais essa pessoa, e você pode usar então o contrato de gaveta, tá bom? Bom, uso capião é extraordinário para veículo. Esse é você ter a posse do veículo por 5 anos. O que eu já acho difícil para o caso de 3 anos, porque como você vai rodar com o veículo de repente sem licenciar? Todo ano você tem que licenciar. Se você for parado numa blitz, você vai ter que se explicar, o veículo vai ser preso, né? Então, se você usar, no caso, extraordinário para veículo, são 5 anos de posse. Agora, o que poderia acontecer nesse caso? Eu vou tentar simular algo aqui. Vamos pensar que você tem uma oficina mecânica. Acho que dá certo aqui. A pessoa deixou o carro lá, né? E 5 anos depois, você pode regularizar. A pessoa deixou o carro lá na sua oficina, nunca mais voltou, já se passaram 5 anos, você não sabe onde é que está esse dono, você pode tentar o uso capião da forma extraordinária. Olha lá, 5 anos de posse ininterrupta. Então, é um exemplo que eu dou, que eu acredito que pode dar certo, tá? Dessa forma. A pessoa largou o carro lá e foi embora. Você vai fazer o quê? Vai jogar fora aquele carro? Não, você pode tentar regularizar ele. Ó, deixou aqui, nunca mais apareceu, o carro está aqui, eu quero tentar fazer do uso capião de forma extraordinária. Acredito que isso pode dar certo, tá? Então, seria essas modalidades para o uso capião. Agora, eu acho que vale ressaltar aqui que quando a pessoa fala do uso capião, muitas vezes, vamos pensar num imóvel aqui. A pessoa pensa que não vai ter ali os seus custos. Tem sim, tá? Quando você faz o uso capião extrajudicial, é muito mais rápido. Mas se houver, de repente, aí alguém contestar isso aí, você pode ter que se valer de um apoio, né, de suporte jurídico, pagar advogado. Isso pode custar caro, muitas vezes, para você fazer. No caso do veículo ainda, você não vai pagar os débitos anteriores que tinha. E durante esse tempo que ficou ali para trás, isso vai ficar para trás. Quando você passar para o seu nome, você não vai pagar esses débitos anteriores. Então, no caso do veículo, você tem essa vantagem. Já no caso do imóvel, já é diferente. Tá? Então, você tem que procurar saber aí como é que vai funcionar isso aí, antes de você achar, vou fazer via uso capião aí, achar que você, de repente, não vai gastar nada. Então, é bom você procurar um advogado para poder saber como é que isso vai funcionar na questão de débitos que você vai ter que gastar aí. Honorários aí de advogado e tudo mais. Bom, eu quero deixar aí um abraço a todos vocês. Faça comentários.
Eu não sou especialista no assunto, só falei que existem várias modalidades e regras para que isso possa acontecer. E se você é perito, mais versátil aí, conhecedor sobre esse assunto, comente aqui, dê a sua explicação aqui debaixo do vídeo aqui. E ative as notificações do sininho, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.